Salve, 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 galera! Alô, você, meu querido estudante de história. Forte abraço. Hoje nós estamos aqui para tratarmos, né, para debatermos, para conversarmos, dialogarmos sobre um dos assuntos mais relevantes do século XX na história. Eu me refiro à Segunda Guerra Mundial. Vem comigo, porque é um tema definidor das relações geopolíticas no século XX. A Segunda Guerra Mundial ela determinou, posteriormente, a divisão do mundo em um cenário bipolar, né? A partir da Guerra Fria, os países que se alinham à União Soviética, de orientação de economia planificada, socialista, e os países que se alinharam à órbita de influência dos Estados Unidos da América, sob a orientação ideológica do capitalismo. E a partir daí, nós vamos ter impactos gigantescos no mundo, na geopolítica, na economia, nas relações entre as nações, de maneira que a Segunda Guerra Mundial, até hoje é lembrada como uma das maiores hecatombes da humanidade, tanto pelo projeto de solução final, capitaneado pelos nazistas para exterminar os judeus, mas que também perseguia outras minorias, como também pela quantidade de mortos ali, beirando a casa dos 70 milhões, não é? É, sabe, a Segunda Guerra Mundial até hoje, e tomara que nunca seja suplantado, foi realmente o maior conflito já vivido pela humanidade. Redefiniu é, as relações entre os países, questão geográfica teve diferentes impactos, até pelo processo de decolonização, de independência da África e da Ásia, que foi diretamente ensejado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, o Estado de Israel. Então, é muita coisa advinda desse evento que dura assim, quase 6 anos, tá? Vai de meados de 1939 até 1945, mês de agosto, quando as duas bombas atômicas foram jogadas ali criminosamente no Japão, matando milhares de pessoas. Vem comigo, porque nós vamos tentar condensar um assunto que valeria aí muitos diálogos, desculpe, valeria seminários, valeria simpósios, congressos, e ainda assim não se chegaria a um esgotamento do tema. O que nós vamos tentar fazer aqui, como sempre fazemos, é um breve recorte, né, para análise do ensino médio, para fins de conhecimentos gerais para vocês, tentar condensar aqui em 30 minutos, no máximo 35 minutos, o que foi esse que foi, até hoje, como já disse, né, o mais impactante conflito já vivido pela humanidade. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês do nosso material, exatamente para que a gente possa dar início às nossas reflexões a partir do slide que montamos para essa aula, ok? Vamos lá, olha só. Penso eu que vocês já devem estar aí visualizando o material, né? E vamos começar pelos antecedentes, né? O que ocorre ali décadas antes do ano de 1939, que é o ano inicial da guerra? Algumas coisas têm relação direta com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, algumas coisas estão aí somente para constar, porque foram acontecimentos impactantes do pré-Segunda Guerra Mundial. Vamos citar o Tratado de Versalhes, assinado ali, se eu não estou enganado, em 1919, que colocava a Alemanha como culpada, responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial, e como é, indenizadora dos países vencedores, uma série de sanções, tido pelos analistas como meio que humilhante, né? Os alemães, a partir daí, nutrem uma espécie de sentimento revanchista que vai sim ser um combustível para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A Revolução Russa ela não tem um impacto direto, né? Mas por ser um acontecimento absolutamente substantivamente impactante no século XX, ele consta aí como um dos antecedentes. O fascismo e o nazismo, tem uma aula que a gente trata sobre isso, a ascensão de Hitler,
a ascensão de Mussolini, a difusão do fascismo. Hoje a gente tem uma versão tupiniquim, né? Hoje a gente tem aí uma versão aqui abaixo da linha do Equador, um neofascismo aí brotando em terras tupiniquins. A crise econômica de 29, essa é uma faceta absolutamente umbilical da Segunda Guerra Mundial, na proporção em que coloca as democracias liberais na berlinda, né, no alvo das críticas, e fortalece os partidos autoritários, né, as ideologias totalitárias, como o fascismo. O antissemitismo, aí tem um podcast que eu gravei, disponibilizando para vocês. Se não já o fiz, farei em breve, exatamente falando um pouco sobre o projeto de solução final dos nazistas, por que é que eles odiavam tanto os judeus, qual era o propósito de exterminar os judeus, o que eles fizeram para alcançar esse objetivo, por que não conseguiram, a origem do antissemitismo. A gente conversa um pouco nesse áudio, nesse podcast aí durante uns 10 minutos, tentando condensar todas essas ideias. A política do espaço vital. Então, o Hitler, quando assume, primeiro como chanceler, depois acumulando a função também de presidente, né, o Führer, o líder alemão, ele vai ter uma teoria que ele julgava ser legítima, de ocupação dos territórios onde tivesse pelo menos uma segunda, terceira geração ali de alemães ou de antecedentes alemães. Ele julgava que a Alemanha tinha direito a se apossar daqueles territórios. Então ele começa um projeto ali de ocupação, primeiro da Suíça, não é? Ele vai para a região dos Sudetos, fazendo fronteira com a antiga Tchecoslováquia, depois toma a Tchecoslováquia toda e depois parte para a Polônia, não é? Ocasião em que ele, inclusive, faz um pacto de não agressão com a União Soviética, exatamente pela proximidade da Polônia, do ponto de vista geográfico, com a União Soviética. Então, essa política de espaço vital, ela vai ser um detonador, né? Um gatilho realmente para o início da Segunda Guerra Mundial. Colocamos também a política de apaziguamento. O então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain, ele tentou por algumas vezes, né, acordar com Hitler tratados de não mais expansão na Europa dos nazistas sobre territórios de outros países, e Hitler sempre engabelando, sempre dizendo, não, agora eu não vou invadir mais nada, eu só queria esse aqui, e no ponto seguinte ele quebrava o tratado, invadia de novo outra nação. Ocorre, pessoal, que os capitalistas, as nações desenvolvidas, né, as nações do capitalismo ocidental, como, por exemplo, a França, a Inglaterra, poderiam e deveriam ter barrado Hitler, não é? Mas não o fizeram. Por que não o fizeram? Porque entendiam que Hitler era um mal menor, exatamente por considerarem o verdadeiro inimigo os comunistas soviéticos, e como Hitler era anticomunista, ainda tem gente que fala que o nazismo era de esquerda, uma questão absolutamente absurda do ponto de vista conceitual. Então, como eu dizia, como Hitler era radicalmente anticomunista, os capitalistas pensaram, bom, deixa esse cara aí crescer um pouco, né? Porque o nazismo forte, a Alemanha forte, vai funcionar como uma espécie de barreira, de muro, para a contenção da expansão do comunismo que vem da União Soviética, né, que vem da porção leste. Então, a Europa Ocidental estaria ali blindada contra o avanço comunista, no entender das potências capitalistas, com uma Alemanha forte, radicalmente anticomunista. Deu no que deu, os verdadeiros inimigos não eram os comunistas, e sim os nazistas. A Segunda Guerra Mundial ocorre também em função dessas omissões, né, principalmente de França e Inglaterra, que, repito, poderiam ter cortado esse mal pela raiz e não o fizeram. Por último, o expansionismo, os interesses japoneses ali na região do leste da Ásia, já beirando ali a Oceania, como a região das Filipinas, por exemplo, que passa a ser disputado tanto por norte-americanos quanto por japoneses. Duas nações imperialistas, duas nações expansionistas, né? Que em seu processo de conquista
tanto territorial quanto no que diz respeito à expansão ideológica, militar, econômica, se confrontam num dado momento, principalmente entre os anos de 1936 até 1939. Isso colocou em pé de guerra, não é? Contando com outros elementos, de um lado, Itália, Alemanha e entra depois aí o Japão, de um outro lado, inicialmente, a Inglaterra, uma parte da França, porque outro pedaço vai ser invadido pelo Hitler e vai, inclusive, se formar uma nação fascista, né? O governo de Vichy, sob a liderança do general Pétain, e também, posteriormente, entrando aí a União Soviética, os Estados Unidos, a partir de 7 de dezembro de 1941, até o Brasil entrou no coco de roda também, muito por pressão dos Estados Unidos e por interesse de Vargas em obter o financiamento para a criação da Siderúrgica Nacional. Aliás, eu também explico direitinho em um outro podcast como é que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Se eu não distribuir ainda esse material, esse podcast, certamente eu ainda vou disponibilizar, ok? Vamos lá, olha só. Aqui a gente tem uma fotografia dos grandes líderes desse conflito. O imperador Hirohito, o Mussolini, imperador Hirohito do Japão, né, para deixar bem claro, o Mussolini da Itália, o Hitler, o Stalin da União Soviética, o Winston Churchill da Inglaterra, o Roosevelt dos Estados Unidos, mas ele morre em 44, eu acho, e é substituído pelo Truman, que era o seu vice-presidente. Depois o Truman é eleito, ganha um outro mandato. É sob já a liderança de Truman, em 45, que as bombas atômicas criminosamente foram lançadas sobre civis nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Bom, pessoal, a Itália do Mussolini, cara, a Itália partiu para uma campanha imperialista, para uma campanha expansionista, assim, extremamente agressiva, né? Tentando tomar territórios da África, que pertenciam ou já tinham um histórico ali de ocupação da França, da Inglaterra. Então, a Batalha da Abissínia, né, foi quando exatamente, mais ou menos ali próximo do chamado Chifre da África, na parte leste da África, marca exatamente esse começo de expansionismo em 1935 dos italianos tentando agressivamente tomar mais território, se tornar uma nação com colônias, né, digamos assim, na África, assim como os ingleses, assim como os franceses. Vai colocar em pé de guerra essas disputas por territórios, de um lado, alemães, italianos, de um outro lado, franceses e ingleses. Está aqui a Batalha da Abissínia, cartaz da época, né, italiano. E lá do outro lado, lá no Oceano Pacífico, lá no extremo leste, né, tendo como referência, no caso aqui, a Europa Ocidental, os japoneses também se encaminhando para um processo de invasão também bastante agressivo. Eles invadiram a Coreia, na época não era dividida ainda. Eles invadiram a China, cometeram abusos, estupros, chacinas. Gente, olha só, quando você ouve falar, certo? De determinadas, como eu vou dizer, determinados morticínios cometidos por regimes socialistas, comunistas, como Coreia do Norte, como a própria China, como os soviéticos, como outros países que se enveredaram nessa fase, sobretudo na Guerra Fria. O que dizer dos capitalistas? O que dizer dos liberais, né? Estados Unidos, Japão, tem um histórico assim vigoroso, franceses, ingleses, tem um histórico vasto, recheado de ocupações, invasões, golpe de Estado, chacina, morticídio, genocídio, escravidão, caraca, estupros, violações aos direitos humanos dos mais terríveis que você pode imaginar. Os japoneses não ficaram fora disso, daqui a pouco fala um pouquinho mais sobre isso. Exatamente nesse ponto aqui, ó, o bombardeio a Xangai em 1937, onde os japoneses invadiram a China, matando civis à torta e à direita para ocupar
que o Japão tem um território relativamente limitado, né, uma ilha, ou é um conjunto de ilhas ali, um arquipélago. Só que para você movimentar uma máquina de guerra com pretensões expansionistas, você precisa de recursos naturais diversos e amplos, como, por exemplo, petróleo, minério de ferro, e o Japão tem determinadas limitações nesse sentido. Então, partiu para a ocupação de territórios onde tinha esses recursos, e a China foi vítima dos japoneses, que tinham, naquele momento, um Estado militarmente e economicamente falando muito mais organizado e muito mais poderoso. É famoso, ou ficou famoso, infelizmente, né, do lado negativo da coisa, o estupro de Nanquim, quando fala-se que 200 mil cidadãos chineses civis foram mortos, incluindo crianças, pessoas indefesas, velhos, né? Alguns falam até em 300 mil, onde até crianças de 10 anos foram estupradas, e contam-se que oficiais japoneses disputavam para ver quem matava mais chineses, quem conseguia acertar na cabeça, entendeu? Fazendo tirar o alvo assim com pessoas. Barbárie, né? Caos. E isso foi, infelizmente, a tônica. Se você for pegar a história de truculência de países como o Japão, de países como os Estados Unidos da América, na Guerra do Vietnã, por exemplo, há diferentes histórias no Oriente, nas guerras pelo petróleo lá no Oriente Médio, e em tantas outras situações. O que falar dos ingleses, né? Tanto na Índia quanto em outras ocupações que eles fizeram na África, em outras porções da Ásia. É triste, é terrível. Tinha até algumas imagens aqui que eu ocultei, que eu poderia ter colocado aqui, mas por razões assim, até mesmo éticas, e para não apelar muito, a gente evita estar colocando essas imagens, apenas a menção, apenas a notícia, né, de que isso aconteceu, porque isso não passa na mídia. Isso não é divulgado. Muitas vezes é divulgado crimes contra a humanidade, ou determinadas atrocidades cometidas por países que estão fora do sistema capitalista, fora da órbita, né, da bolha capitaneada pelos Estados Unidos da América. Quem está fora disso, você vai acusar. Por exemplo, você vai apresentar aqui as falhas de Cuba. Ah, Cuba é isso, Cuba é aquilo, é ditadura, é não sei o quê. Aí tem gente, por exemplo, no Brasil, na fila de um açougue para ganhar pedaços de ossos de boi para poder comer. Né? Gente morrendo por falta de oxigênio, por omissão de governantes. Gente morrendo ou passando fome na chamada insegurança alimentar. Olha o nome que deram agora, bonitinho. Antes a gente falava só miséria, fome, né? Agora é insegurança alimentar. Até o nome eles botam um negócio bonito, mais suave, mais diferente, que tem gente que nem entende, não sabe o que é. Ouve insegurança alimentar, pensa que é até uma coisa boa, né? Mas na verdade é fome e é miséria. E aí você aponta o dedo para os outros, no sentido de denunciar determinadas situações degradantes, e aqui esconde-se, não se denuncia, não se manifesta, cala-se, né? Acoberta-se, ok? E isso, a história está aí, a filosofia está aí, a sociologia está aí, exatamente para desnudar essas coisas e para mostrar que o mundo não é, muitas vezes, o que parece ser. Vamos lá, pessoal, que o tempo é curto e está avançando e o assunto é vasto. Bom, tudo começa com a invasão à Polônia, né? Quando os alemães, rasgando todos os tratados que já tinham feito com os ingleses, ali de não mais intervir, não mais invadir, não mais anexar territórios, em setembro de 39, tem até essa charge interessante, você encontra no Google, aí você encontra em livros didáticos, que simboliza a assinatura do Pacto Ribbentrop-Molotov, ou seja, a assinatura de um pacto de não agressão, assinado pela Alemanha e pela União Soviética, secretamente, né? A União Soviética se comprometendo, ó, se tiver uma guerra aí, eu tô neutro, não vou entrar. Vocês, alemães, também não invadem a União Soviética, fica de fora, fica só até aí na Polônia, não passa daí. E esse pacto só foi revelado posteriormente, até porque Hitler quebrou esse pacto, né? E invadiu a União Soviética.
desobedecendo ao mesmo acordo que ele próprio assinou. Aliás, era praxe dele, e é praxe dos ditadores, é praxe dos fascistas, acordar algo, dizer que fará algo e depois fazer exatamente o contrário daquilo que ele próprio se manifestou dizendo que faria. Bom, por que é que Hitler invade a União Soviética e quebra esse acordo? Ele estava interessado nos recursos naturais, como eu já disse, né? Petróleo, principalmente petróleo. Você precisava de minério de ferro, outros combustíveis e outras riquezas minerais e naturais necessárias para o abastecimento de uma máquina de guerra. Os alemães vão combater ao mesmo tempo no norte da África, vão combater no Oriente Médio, vão combater na Europa, numa frente ocidental contra ingleses e franceses, e depois ainda vão querer essa frente oriental contra os soviéticos. Aí pronto, aí não deu mais para os alemães segurarem realmente, né? Mesmo com a ajuda de italianos, etc. É que o poderio militar dos soviéticos era muito grande. Hitler subestimou esse poder de reação dos russos. Avanço da guerra, o Tratado de Munique, a França e Grã-Bretanha decidiram, aqui tem um erro de grafia, entrar na guerra e declarar guerra. A Dinamarca é ocupada, a Noruega é ocupada, a Bélgica, a Holanda e depois a própria França entra sob a mira nazista. Essa é uma foto histórica sob o manto aí da Torre Eiffel. As tropas nazistas, capitaneadas pelo Hitler, invadindo aí Paris, né? Só deixando de ocupá-la 4 anos depois, 1944, né? Foi humilhante para os franceses. Há fotos no Google Imagens, você encontra de franceses chorando no meio da rua, humilhados, né? Cidadãos franceses chorando pela ocupação nazista, pela derrota da França naquele momento. Organizou-se então o governo de Vichy, tá aqui, ó, República de Vichy, capitaneada pelo general, o Marechal Pétain. Isso, um governo de colaboração dos nazistas. Em oposição, ficou o general Charles de Gaulle, que vai, inclusive, se refugiar na Inglaterra e de lá comandar a resistência francesa. E é de lá que parte, da Inglaterra que parte, um grupo de aliados no maior desembarque aeronaval de toda a história, né, no campo militar, em 6 de junho de 1944, chamado Dia D, quando os aliados entram na França para libertar a França dos nazistas e impor derrotas substantivas aos nazistas na Europa. A guerra greco-italiana. Aliás, os italianos perderam esses conflitos contra os gregos, cara, e Mussolini foi até preso nessa época. O Hitler teve que mandar o socorro, paraquedistas alemães para a Grécia para libertar o Mussolini. Uma vergonha. O exército italiano era tão fraco que apanhou até do Brasil. E eu digo até do Brasil, não menosprezando a gente, mas nós não tínhamos tradição de guerra, né? Nós não tínhamos um exército assim cascudo, já experiente em conflitos internacionais. O fato da gente ter batido nos alemães aí, nesse sentido, foi até um tanto quanto vexatório, né, para os italianos. Para a gente, uma glória, obviamente. Os soviéticos trataram de invadir a região báltica, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, né, se aproveitando daquele caos, tanto que a União Soviética vai realmente englobar essas nações que só se tornam independentes depois da queda do Muro de Berlim. Em 91 tem a dissolução da União Soviética, né, e a independência das regiões do Báltico. E aqui, pesados ataques, pesados bombardeios que os ingleses foram vítimas, né, por parte dos alemães. Como Hitler não conseguia invadir a Inglaterra como uma ilha muito bem protegida em função da marinha inglesa competente, né, e a marinha de guerra mais poderosa até aquele momento, depois os Estados Unidos suplantam, o Hitler não conseguiu invadir. Então ele decidiu, através da chamada Blitzkrieg, ou Blitzkrieg, né, a Guerra Relâmpago, bombardear maciçamente as cidades inglesas, principalmente Londres, Manchester. E aí o Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra naquele momento, cunhou algumas frases assim bem icônicas, né? Ele fala em sangue, suor e lágrimas. E nessa frase ele diz: nunca no campo dos conflitos humanos
tantos deveram tanto a tão poucos. Tantos os cidadãos civis que não tinham nada a ver e que morriam aos milhões, né? Deveram tanto suas próprias vidas, né? A tão poucos, no caso, poucos militares alemães executando essas barbáries, né? Essas chacinas. Tá aqui a Batalha da Inglaterra, né? A partir de 10 de junho até novembro daquele mês, ou daquele ano de 1941, principalmente. Essa fase de 1939, 40, 41, 42 é de avanço nazista, é de vitórias. Dava a entender naquele momento, né, você tinha um encaminhamento com toda a pinta de que os alemães iam vencer. Só que a entrada dos Estados Unidos, cara, a partir de finalzinho de 41, início de 42, aí desequilibrou o jogo totalmente, né? Ao lado da União Soviética, outro gigante, que foi provocado por Hitler. A União Soviética não ia entrar. Eles tinham um acordo de paz, eles tinham um tratado de neutralidade assinado. Entraram porque os alemães quebraram esse acordo, invadiram a União Soviética, tentando se apossar dos campos petrolíferos russos, e eles foram forçados a entrar na guerra. Aí a Alemanha ficou entre dois gigantes, vai combater os Estados Unidos, combater a União Soviética, combater a Inglaterra, combater a França, tinha as colônias na África e na Ásia, ficou. E como aliado poderoso, tinha os japoneses, tinha os italianos mais apanhavam do que qualquer outra coisa. Gente, eu vou chamar a atenção para um general alemão, o Rommel, ok? Erwin Johannes Rommel, general Rommel, chamado de a Raposa do Deserto. Ele conquistou diversas vitórias, sobretudo no norte da África. Tá? Habilidoso general de combate em regiões áridas, mas mesmo ele teve também as suas divisões isoladas em função das sucessivas derrotas que os alemães começaram a ter, repito, a partir, sobretudo, da entrada dos Estados Unidos e da União Soviética. Desequilibrou o jogo de tal forma que se tornou realmente impossível de se continuar a guerra naquelas condições, com vitórias acachapantes dos alemães, como foi no começo. A arte, pessoal, é um instrumento super valioso, super importante de denúncia, de crítica, de transmissão de mensagens, de conceito, né? Não só para apreciação, beleza, contemplação, entretenimento. Está aqui o quadro do Salvador Dalí, que é um pintor espanhol, se eu não me engano. Temos o quadro do a Guernica, né? Do Pablo Picasso, outro italiano, que magistralmente eternizou num quadro a destruição da cidade espanhola de Guernica por ocasião de um bombardeio alemão na Guerra Civil Espanhola em 1936. Então, muitas obras desse período retratando os horrores da guerra. Porque a guerra ela só é romântica, ela só é bonita, ela só é efusiva, cara, no imaginário popular, só se for, porque no combate, na vida real, no concreto, é morte, é destruição, são perdas de vidas, é trauma, né? É destruição humana, é uma coisa bárbara, né? Selvagem. Um acordo aqui em 1941, né, do Mufti. Naquele momento, Jerusalém estava também governada por muçulmanos e parte dos muçulmanos estavam dispostos a apoiar Hitler, a ceder soldados, exatamente para combater os judeus, de quem os muçulmanos tinham rixa e tinham diferenças, e têm até hoje, e disputavam aquela terra, a chamada Terra Santa, desde o movimento cruzadista lá na Idade Média, e disputam até hoje, porque até hoje não saiu do papel, né, a configuração do Estado de Israel, que estava na proposta original de 1948, quando o Estado de Israel foi criado pela ONU. Isso é um assunto para a gente trabalhar num outro momento, mas sim, parte da comunidade muçulmana do Oriente apoiou Hitler com o propósito de liquidar os judeus, já que Hitler tinha um projeto intitulado de Solução Final, que eu explico direitinho lá no meu áudio, lá no meu podcast, que se eu não mandei ainda, certamente vou mandar. Chegando na reta final, ó, a frente oriental, quando os alemães decidiram, através da Operação Barbarossa,
invadir a União Soviética. Aí eles se lascaram. Enfrentar os soviéticos, enfrentar os Estados Unidos, tudo de uma vez só. Como inimigo, meu filho, não tinha como, não teve como segurar. A Batalha de Leningrado foi eternizada no cinema, né, em filme. A Batalha de Kursk e principalmente a Batalha de Berlim, quando foram, não foi o cinema norte-americano, Hollywood, né? Ele apregou que os Estados Unidos derrotaram os nazistas. Não é verdade. Quem derrotou o nazismo foram os soviéticos, foram os comunistas, foram os russos. Foram eles que invadiram Berlim, forçando o suicídio de Hitler, né? Em maio de 1941, ou no finalzinho de abril de 1945, melhor dizendo, me desculpe, não é? É a bandeira soviética que tremula, né, no topo do Reichstag, do parlamento alemão, e não a bandeira norte-americana, que naquele momento estava muito ocupado lá no Pacífico, combatendo os japoneses e lutando pelos seus interesses comerciais por lá. Veja a propaganda de guerra patriótica, fiquei com uma certa ojeriza desse nome, exatamente para chamar a população, né, para aderir ao conflito. Em diferentes países, todos os países fizeram esse tipo de propaganda de guerra para ter apoio popular, engajamento da população, quer fosse lutando, quer fosse no apoio médico, no apoio logístico, doando dinheiro e assim por diante. Isso é de praxe em todos os conflitos, ainda mais num conflito mundial dessa magnitude. Aí o ataque a Pearl Harbor, lá no Havaí, em 7 de dezembro de 41, pelos japoneses, e aí a consequente entrada dos Estados Unidos na guerra, não teve boquinha. Os Estados Unidos já estavam meio que vendendo ali materiais, né, e tudo para os ingleses, ajudando logisticamente, e a entrada na guerra foi apenas uma consequência. Bom, os Estados Unidos fizeram também campos de concentração, cara. Até o Brasil teve campo de concentração, no Ceará, no Nordeste. Isso é um assunto, na época da República Velha, isso é um assunto que a gente pode tratar depois. Campo de concentração teve na União Soviética, campo de concentração não só foram os alemães que fizeram, não, tá? Você aprende geralmente que só os alemães fizeram. Oxente, e os Estados Unidos? E o Japão? Não fizeram, não? Claro que sim. É noticiado, é mostrado, é contada essa história? A maioria das vezes, não. Se quer dar um enfoque ao que você quer dar um enfoque, né? E outras coisas ficam negligenciadas. Aqui a gente mostra para você. Bom, chegando na reta final, né? Uma das consequências também, assim como na Primeira Guerra Mundial, é exatamente a entrada das mulheres no mercado de trabalho, não poderia ser diferente, ocupando lugares que geralmente pertenciam aos homens, e começa aqui as conferências de paz. Só que essas conferências de paz, elas tinham um propósito de ratear ali os territórios alemães na África, na Ásia, uma redefinição geográfica e geopolítica na Europa. Começa em 1941, mas as mais importantes é a Conferência de Teherã, a Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam, quando se define, né, o que a Alemanha vai perder, quais os territórios ficariam sob órbita da influência da União Soviética, quais países ficam sob a órbita da influência dos Estados Unidos, da Inglaterra, a divisão da Alemanha, a divisão de Berlim, né? E tudo isso se configurando a partir dessas reuniões. Essa é uma fotografia bem icônica, que é uma das últimas aparições públicas, talvez a última, do Roosevelt, aqui de preto, sentado ao centro. Eles estão sentados porque o Roosevelt já estava com a sua doença aí avançada em 1944, ele já não conseguia mais sequer ficar em pé. E de um lado você tem o Churchill, ao centro você tem o Roosevelt, e esse de cap é o Stalin da União Soviética. Eles se reúnem em Yalta, no sul da Rússia, em 1944, já redefinindo os encaminhamentos, né, os acordos finais do conflito. Essa é outra fotografia icônica da Segunda Guerra Mundial que mostra o Mussolini, a Clara Petacci, a sua amante, e outros colaboradores próximos, né, que foram fuzilados pelos próprios italianos
os comunistas italianos conseguiram capturar Mussolini, prendê-lo, fuzilá-lo e expor seu corpo em praça pública. Aliás, esse foi o grande temor de Hitler. Por isso que ele comete suicídio, temendo uma exposição pública do seu cadáver. Ele ordena aos seus assessores que incinerassem, queimassem os corpos dele e da esposa, que ele se casou um dia antes de cometer suicídio, um dia, 2 dias antes, que era a Eva Braun, né? Então, temendo essa cena do Mussolini, temendo que ocorresse com ele próprio, ele ordena exatamente que queimasse o corpo dele após o suicídio. Isso já em 1945. Eu falei do dia D. Esse dia ele marca a libertação da França dos nazistas, né? O início da derrota na própria Alemanha, na própria Europa, dos exércitos de Hitler. Fotografia dos aliados aqui em Paris, expulsando os alemães. O bombardeio de Dresden, uma cidade alemã, foi praticamente destruída ali no mês de fevereiro de 1945. A própria Berlim também foi. Está aqui a fotografia icônica em Berlim, né? Você vê os prédios ao redor todos bombardeados, todos em ruínas, e a bandeira vermelha, a bandeira comunista, a bandeira da União Soviética sendo tremulada nas ruínas do Reichstag. Derrota nazista, suicídio de Hitler, morte, assassinado e humilhado do Mussolini. Só faltava o Japão, não é? E aí vem outro crime de guerra cometido pelos Estados Unidos. Falo sobre isso já já. Bom, nas disputas dos espólios de guerra, aí eles começam, né, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, a capitanear ali os cientistas, né, a tecnologia alemã. Quem mais ganhou com isso foram os Estados Unidos. Muitos foram para os Estados Unidos, né, perdoados, entre aspas, com a função de colaborar com os Estados Unidos, um esforço científico que veio a dar frutos posteriormente com a corrida espacial, a chegada do homem ao espaço e posteriormente na Lua. Está aqui as principais batalhas lá no Pacífico, entre Estados Unidos e Japão. Destaque para Midway, Guadalcanal, Iwo Jima e, por último, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Crime de guerra. Não tinha necessidade disso não, entendeu? Morte de civis, desnecessários. Os japoneses respondiam com os kamikazes, que eram os pilotos suicidas, que lançavam seus aviões como se fossem torpedos diretamente nos navios, nos alvos norte-americanos, nos porta-aviões norte-americanos, ceifando sua vida e a de dezenas ali de inimigos, né? E o projeto da solução final, a gente fala no áudio, tá? A gente fala no podcast, ok? Crimes de guerra cometidos pelos japoneses, cometidos pelos Estados Unidos, pelos soviéticos, pelos ingleses, os quadrinhos, né, ajudando nessa tarefa de arregimentar apoio popular, né, a criação de personagens nessa fase, como por exemplo o Capitão América. Lá no Japão tinha os mangás também, que faziam essa função de arregimentar apoio. E terminamos, né? Finalmente chegamos ao final. Espero que vocês tenham curtido. Para não ficar muito longo, não é? A gente vai interromper aqui, muito embora tivéssemos ainda bastante coisa para conversar. Eu sou grato aí pela sua atenção, pela sua compreensão. Nós vamos ficando por aqui, desejando que você volte na próxima aula para voltarmos a dialogar sobre a nossa amada história. Tchau, gente. Valeu. Abraço e até mais.